Cláudio Rezende, notícias do Galo, que pega o Atlético essa noite em grande jogo no Mineirão. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, a todos que nos acompanham na turma do bate-bola. E pelo que você falou aí da classificação, o Atlético joga hoje e tem essa oportunidade de assumir pelo menos a liderança provisória do Grupo A. Para um time que na semana passada estava bem distante, né? O Galo era o lanterna, hoje pode ser o líder do seu grupo. É uma situação que vai melhorar com uma vitória hoje e só a vitória interessa ao Atlético, porque ficou a matemática bem apertada aí pro Galo, depois principalmente dos empates seguidos ali no início da competição. Agora veio a vitória sobre o Vila Nova e a expectativa do Cuca, da comissão técnica, de todos no Atlético, é que o time agora embale, né? Consiga uma sequência importante. É uma semana decisiva, difícil, porque o Atlético tem, para muitos, né, o melhor time do interior de Minas Gerais, com certeza, vai disputar a Série B esse ano. Já venceu o Cruzeiro no Campeonato Mineiro deste ano. E no fim de semana o Galo tem o Cruzeiro, né? Que está reforçado, tem aí um time bem diferente das últimas temporadas. Então, um clássico que promete bastante também no fim de semana, com a torcida do Galo não podendo comparecer, né? É um jogo de torcida única no fim de semana no Mineirão. Para hoje, Cirilo, torcedor do Galo ainda pode comprar ingressos a partir de R$20 para sócios. O Atlético hoje vai abrir apenas setores ali do superior do Mineirão, só o roxo e o laranja. E os setores inferiores, roxo, laranja e também o vermelho. Há uma expectativa aí de um público entre 15 e 20 mil torcedores. Vamos ver aí como que vai ser o público de hoje, quase 20 mil naquele jogo contra o América semana passada no Gigante da Pampulha. Aquela noite estava bem chuvosa, né? Hoje vamos ver se o torcedor do Galo, como vai ser a presença aí até a hora do jogo. Foi concentração, um clima mesmo decisivo aí desde ontem no Atlético. Pelas imagens do treino de ontem, Cirilo, os titulares pouco treinaram. O Cuca não teve tempo de treinar a moçada, não. Ele preferiu descansar, recuperar os atletas, porque o Galo jogou sábado. E hoje, terça-feira. Ele teve só o treino de ontem com os titulares e preferiu mais no vídeo mesmo, na movimentação, mostrando ali os detalhes, né, de posicionamento. Não teve tempo para treinar, não. Agora tem um outro detalhe. Com o jogo hoje, ele ganhou mais tempo para recuperação física e preparação do time para o domingo, o clássico do Mineirão contra o Cruzeiro. 6h15, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. Sobre a escalação, Cirilo, se quiser, o Cuca pode repetir o time 3 vezes seguidas, né? Só que tem a questão do Lianco. O Lianco hoje, eu fiquei de olho nas redes sociais, não postou nada. O Lianco tá quietinho nas redes sociais. Muitos jogadores postam, né? A arte do jogo. O próprio Alonso, né? Que é o zagueiro, o colega dele de zaga, postou. O Alonso é um titular do Atlético, o Hulk sempre posta. Então, assim, o Lianco tá bem caladão. Tá bem tranquilo, não tá usando muito as redes sociais nesse dia. Pode ser que seja preservado? Pode, tem 2 amarelos, se receber um amarelo hoje, fica fora do clássico. E aí o Cuca tem essa oportunidade também de colocar outros jogadores, né? No caso da defesa, o Bruno Fux para jogar. Vamos ver qual que vai ser a escolha do treinador. Nas demais posições, só se tiver alguma coisa física mesmo. Porque o Cuca, ele gosta da repetição, né? O Cuca é um treinador que não é aquele treinador que gosta de ficar girando muito o time. Eu me lembro de um jogo de Copa do Brasil, quando em 2021 o Galo tinha vencido bem, fora de casa, o Paysandu na Copa do Brasil. Acho que era o Paysandu mesmo. Remo. Foi o Remo, né? O Remo. Aí todo mundo agora, hoje ele poupa o time, não sei, ele foi com o time titular, porque ele tinha visto um dia anterior vários times grandes do futebol brasileiro tropeçarem. Imagina hoje, Cirilo, que o Galo precisa ganhar, claro, tem um clássico no domingo, mas é um jogo que ele precisa ganhar. Não acredito que o Cuca vai fazer muitas mudanças. Ele vai com a espinha dorsal do time que tá ganhando entrosamento nesse Campeonato Mineiro aí aos poucos. Característica diferente do estadual dessa temporada, Edu, é o acúmulo de jogos, né? O Mineiro tinha como um dos poucos fatores positivos no comparativo com os demais estaduais ser espaçado, né? Tem uma quantidade menor de datas que boa parte aí dos principais estaduais e por conta disso tinha um espaço maior entre os jogos.
dava aí aos treinadores mais possibilidades aí de pensar em times de maneiras diferentes, enfim. Agora não tá dando muito para respirar, por conta do calendário nacional, né? Porque o calendário nacional foi achatado nessa temporada, com muitos jogos já nesse comecinho de ano, e o brasileiro que vai começar no fim do mês que vem. E o Cuca tá botando os caras pra jogar, tá botando a mesma base, o mesmo time lá nos jogos de Orlando em caráter amistoso, onde ele pôde fazer mais alterações, e também nos 2 primeiros jogos oficiais da temporada. É o caminho correto, Edu? Eu acho que sim, até porque o Atlético não é só o calendário apertado que avacalhou com o Galo no estadual, né? O próprio Atlético se atrapalhou. As primeiras rodadas, né? Empatando 3 jogos nas 3 primeiras rodadas com o time sub-20, e aí automaticamente foi ficando para trás e agora tem que correr atrás do prejuízo. E para isso o Cuca precisa escalar sempre o que ele tem de melhor. Cara, e se tem um jogo bom no campeonato estadual, se tem um adversário que vale a pena enfrentar no campeonato estadual, é o Atlético. Porque é um adversário bom, organizado, até aqui, pelos números, o melhor time da competição, com o maior número de pontos conquistados. Já venceu o Cruzeiro, inclusive. Tem um treinador que conhece muito bem a equipe, tem o time nas mãos. Então, se tem um adversário que é interessante, que vale a pena, esse adversário é o de hoje. É o Atlético. Estou falando em termos de preparação. Mas talvez não seja o adversário ideal para o Atlético que quer vencer e tem um clássico na próxima rodada. O Cuca, é claro que o ideal é repetir a equipe, mas se ele quiser, ele pode sim segurar jogador que tiver com problema físico, prestes a estourar, o próprio Lianco que está pendurado, porque o Atlético tem um elenco qualificado superior ao do Atlético, isso é fato, não estou falando nenhum absurdo aqui, não estou inventando a roda. Se tiver algum jogador sentindo esse início de temporada, cara, por que não dar uma segurada? Agora, se não, vai todo mundo pro jogo. A exceção, na minha opinião, do Lianco, que tá pendurado com uma média de 1 cartão pro jogo. Você tem ali o Bruno Fux e o Rabelo. Uma boa. Você olha pro ataque do Atlético, com todo o respeito, e pro ataque do Cruzeiro, é fundamental você ter o Lianco contra quem? Então, se for para segurar o Lianco, que seja no jogo dessa noite contra o Atlético. Você está fazendo um comparativo entre a qualidade técnica das equipes, ampliando essa história de, se tiver que escolher aí ter o Lianco hoje ou não ter no fim de semana, pensando aí na constância dos cartões amarelos que ele toma, né? Apesar de ele tá jogando bem essa temporada, né? Bem firme no sistema defensivo do Galo, tem feito bons jogos. O clássico, cara, é um campeonato, assim, eles dizem campeonato à parte, né? Mas o clássico é um jogo que influencia na sua temporada. Então, além do Campeonato Mineiro, além do classificar ou não classificar, além do pegar o Atlético e ter um bom nível técnico, ou pegar o Cruzeiro e ter uma boa atuação, o tipo de jogo que influencia nas suas ações sequenciais na temporada. A pressão que você gera ou a pressão que você tira de você para a sequência do ano. Ignore a situação do Mineiro. Se fosse um clássico com o Atlético bem e o Cruzeiro pressionado pela classificação, ainda assim, o clássico se você tem que tomar um cuidado, cara, toma um cuidado no jogo de hoje e no sábado, e no domingo, no caso, né? Joga com todo mundo que tiver para jogar. Eu acho que não faz sentido pensar exclusivamente na classificação, na maneira como o Galo está nesse momento pressionado por tabela e escalar time, cara. O clássico ele tem muito mais peso do que uma classificação ou não no Campeonato Mineiro. Tem uma frase que a gente repete todo início de ano, né? O clássico é um campeonato à parte dentro do campeonato estadual. E tem outra coisa que eu tenho escutado, cara. A gente sempre fala do Campeonato Paulista, né? Que é o melhor campeonato estadual pela qualidade das equipes do interior. Tem muito time do interior que joga Série B e que leva muito desconforto aos grandes. Muitas das vezes ganha dos grandes no Campeonato Paulista. Aí todo mundo fala, perdeu, mas no Campeonato Paulista, esse time aí do Novo Horizontino, esse time do Mirassol, não sei o que, esse time é bom. Aí aparece um bom time do interior aqui, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, assim como a maioria dos times do interior de São Paulo. E na cabeça da maioria aqui é vexame, empatar, perder ponto. E não é, cara. O Atlético é um time muito organizado, é um time muito bem treinado, é a maior força hoje do interior de Minas Gerais, faz um ótimo campeonato estadual e é um teste muito bom para Atlético, para Cruzeiro, para América, e que se alguns deles tropeçarem, como o Cruzeiro já tropeçou, não é nada normal, não. É claro que o favoritismo é dos grandes aqui. Principalmente de Atlético e Cruzeiro, pelo tamanho do investimento. Mas futebol, cara, não tem disso de investimento. Eu investi mais, então vou ganhar tudo. Isso não existe no futebol.
Já está provado por A mais B. O futebol não é Fórmula 1, não é vôlei, não é basquete. O futebol é diferente. Mas o Atlético, apesar de tudo isso que eu disse agora, o Galo é favorito e tem a responsabilidade, não estou falando obrigação tem por tabela, por classificação, mas tem a responsabilidade de ser superior no jogo hoje no Mineirão. Ô Rafael Leal, quero informações desse Atlético também. Estávamos aqui há pouco elogiando mais uma vez a maneira como o Atlético inicia a temporada. Bom trabalho coletivo, fazendo muitos gols, definindo rapidamente seus jogos, em especial os duelos em casa. Atlético vai jogar Série B nessa temporada. Adversário bom pro Galo essa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Cirilo. A todos que nos acompanham aqui na turma do bate-bola. Pois é, o Atlético, a grande sensação deste Campeonato Mineiro 2025, né? O time com a maior pontuação até o momento nessas 5 primeiras rodadas, tem 12 pontos, uma derrota pro Aimorés, mas 4 vitórias, um desempenho muito bom da equipe comandada pelo Roger Silva. A gente até trouxe a palavra dele mais cedo aqui na Itatiaia, ele falando sobre a expectativa para esse jogo contra o Atlético, falando também, fazendo um balanço, né, dessas 5 primeiras rodadas. O Atlético, que inclusive fora das 4 linhas, vai ter um novo comandante, né? Porque foi anunciada a venda de 53,5% das ações da SAF para o empresário, o Tássilo Soares, conhecido como Tatá. Ele que é um dos responsáveis, né, por cuidar da carreira do Vini Júnior, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira. Tem uma reunião marcada para a próxima quinta-feira, quando teremos a confirmação da porcentagem e dos valores que serão adquiridos, né, pelo Tatá, e também como fica o restante do bolo do Atlético, que é uma SAF muito bem organizada, um time estruturado, que tem uma arena pequena, mas que comporta os jogos do time e que eles reformam, pensam em investir ainda mais lá na Arena Sicredi, em São João del Rei. É um time que tem tudo para dar certo, para se tornar uma grande força aí do futebol mineiro, que eu já posso dizer, viu, Cirilo, para mim é a grande força do interior do estado por tudo que tem feito nos últimos anos. Pensando no jogo de logo mais, tá? O Atlético para encarar o Galo, que deve ter a seguinte formação na partida das 9:30 da noite lá no Gigante da Pampulha. O Atlético que deve ir a campo hoje contra o Galo com Jefferson, Douglas Pelé, Sidmar, Matheus Mega e Yuri Silva, Diego Fumaça, o Alisson e David Braga, Wellington Torrão, Lincoln e Matheus Gonçalves. Provável 11 inicial do Atlético para encarar o Galo logo mais. Estaremos juntos nessa, Cirilo. Boa, Leal. Cláudio, mais notícias do Galo. O ano passado, o Galo enfrentou o Atlético, foi em São João del Rei, com 2 gols do Hulk, né? O Hulk que fez o primeiro gol na temporada agora contra o Vila Nova, foi 2-0 aquele jogo lá, dia 8 de fevereiro, menos de um ano, né? Já estamos tendo mais um Galo e Atlético, e é bom lembrarmos que no ano passado o Atlético não chegou às semifinais, né? Foi o Tombense que foi. O Atlético ano passado não teve grande campanha no Mineiro como desta vez, né? Parece que vai estar de novo entre os semifinalistas. O Patrick Silva, Cirilo, é o único reforço do Galo, daqueles que chegaram, que ainda não estreou, né? E ontem ele fez mais uma vez um trabalho físico em campo, tá fazendo uma atividade ainda separada, não tá 100% integrado. O Galo não tem muita pressa com ele. Sofreu ali um incômodo muscular antes do jogo contra o Orlando City nos Estados Unidos. Ele não participou dos jogos e não vem sendo relacionado. Hoje também pode ser que não seja, mas aos poucos aí, o jogador mais jovem, era do Sub-20 do Palmeiras, o Galo aos poucos vai preparando ele para estar disponível aí na sequência da temporada. O Coelho, né? A expectativa de que ele jogue mais tempo hoje, estreou contra o Vila Nova no segundo tempo, deve ser de novo a opção no banco de reservas. O Galo não vai fugir de Everson, Natanael, aí pode ser Lian com o Bruno Fux ali, com o Alonso e o Arana, meio campo, o Alan Franco vencendo o primeiro volante, com o Gabriel Menino, e aí o Scarpa com o Rubens lá na frente, Júnior Santos, que tá aí à procura do seu primeiro gol com a camisa do Galo, contra o Vila foi quase, né? Teve chance ali no segundo tempo principalmente, e o Hulk que ultrapassou nomes importantes, né, da história do Atlético, Guilherme Marques, né, como artilheiros aí do estadual. O Hulk agora já assumiu a dianteira e, lógico, a grande esperança de gol do Atlético pro jogo de hoje também no Gigante da Pampulha. Então vamos ver, né, Cirilo, como que vai exportar esse Galo do Cuca, que precisa muito da vitória para ir vencer hoje. Fica em primeiro do grupo e coloca pressão amanhã no Betim e no Tombense, que vão jogar na rodada.